Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Cruyff Freitas, um dos fundadores do CAC, Estudos Espíritas. Estamos aqui para apresentar o capítulo 3 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro aqui que está sendo trabalhado por todos nós. Espero que você esteja gostando. Hoje chegaremos ao capítulo 3. CAC significa Kardec, Amor e Caridade. Peço a vocês que nos sigam no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e que façam a inscrição no canal CAC Estudos Espíritas e ative o sininho para que você possa receber notificações de nossos próximos encontros. Dito isso, vamos ao trabalho. Lembrando que, como é um clube do livro, é importante que você agora dê uma pausa no vídeo e faça a leitura do capítulo 3 desta obra, e o assunto do capítulo é equipagem mediúnica. Então, se você ainda não leu o capítulo, dá um pause e vai até o capítulo, é um capítulo pequeno, rapidamente você faz a leitura e retorna para o nosso vídeo. Então, vamos iniciar. Nesse momento estão Aulos, André Luiz e Hilário em um grupo espírita encarnado, e eles, no capítulo passado, vocês lembram que eles estavam com o psicoscópio, e eles passaram o psicoscópio, que é aquele equipamento, e hoje eles vão apresentar a equipagem mediúnica, resumindo, os médiuns, os encarnados que estão ali à disposição para a tarefa. Então, vamos começar nossa leitura com nossos pequenos e breves comentários. Eles começam assim: conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador, no caso Aulos, e detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou: este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Então, veja que eu já grifei aqui que os benfeitores espirituais no trabalho mediúnico identificam no dirigente da casa, nesse caso, Raul Silva, na sua mente, um espelho cristalino onde eles conseguem dar as instruções. Então, muitas vezes, o dirigente do trabalho mediúnico, ele recebe as intuições em sua mente, proveniente dos dirigentes do trabalho. E, no caso, Raul Silva estava preparado para essa tarefa. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e designando-a, explicou. Então, Aulos continuou, né? Passou pelo dirigente e chegou nessa irmã. Eis nossa irmã Eugênia, médio de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem, excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Quase rente, parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos, presumíveis, e informou. Uma pausa aqui para o nosso item grifado. Essa irmã Eugênia, a mediunidade dela era consciente. E vejam, as pessoas ficam se perguntando: é melhor ser médium consciente ou médium inconsciente? A diferença: o inconsciente, ele não lembra de nada do que acontece. É como se ele estivesse em outro lugar, ou dormindo, ou fazendo qualquer outra coisa. É como se ele ali não estivesse. Enquanto que o consciente, ele acompanha todo o trabalho, ele presencia tudo, ele participa
participa de tudo, inclusive colaborando com a equipe desencarnada. Então, para aqueles que ficam se perguntando qual é a melhor, que é uma questão mais individual do que técnica, a espiritualidade, neste livro, neste ponto, indica que para eles, trabalhadores desencarnados, a forma consciente como a Eugênia trabalha beneficia a ação. E aí, continuando apresentando um rapaz de aproximadamente 30 anos, ele diz: aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando o gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Então, ele estava conseguindo ver, estava conseguindo ouvir e estava conseguindo transmitir as mensagens espirituais via escrita. Em seguida, abeirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Vou repetir. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Vejam, sonâmbulo é aquele que entra no transe e, em transe, consegue ter o desdobramento. Kardec classificava como emancipação da alma. O termo desdobramento é algo mais novo do que a codificação. Vejam que André Luiz já utiliza nesse livro. Então, esse Antônio Castro, esse médium Antônio Castro, ele no estado sonambúlico, ele se desdobra e isso ele fazia com muita facilidade. E a equipe considera que isso era importante na cooperação com eles. Então, ele desdobrado, ele estava ali vendo e conversando com os espíritos organizadores da tarefa. Mas eles alertam que mesmo tendo essa facilidade mediúnica, ele precisava de maiores estudos e ainda mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Isso quer dizer o quê? Que o Antônio Carlos, na condição de desmembrado, emancipado, participando da vida espiritual ali da reunião, ele relatava as observações dele de uma forma ainda incorreta, algumas vezes, por não ter ainda o estudo e a experiência necessários. Então, a equipe alerta que ele ainda precisava estudar mais e também trabalhar mais para adquirir mais experiência e não errar, ter mais segurança quando se expressasse sobre suas observações do que acontecia no plano invisível. Mas ainda continuamos com ele, vejam. Ainda falando desse médium, por vezes comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Então vejam o alerta que estão fazendo do médium. Que ele, quando se desprende da matéria densa, age como uma criança, deslumbrado, encantado. Sabe a criança quando você diz a ela, oh, pode correr na chuva, pode pisar na lama, pode se sujar? Era como ele ficava no momento em que emancipava, no momento em que se desprendia do corpo, no estado de sonâmbulo.
E quando, nesse estado, ele permitia a incorporação, a ligação fluídica com espíritos inferiores, isso colocava em risco o trabalho, porque ele, afastado do corpo, deslumbrado como uma criança, deixava para que a equipe desencarnada de trabalhadores controlassem esse espírito sofredor que estava conectado ao seu corpo físico, para fazer uso e ser doutrinado e receber os fluidos necessários à sua recuperação. Então, veja, a equipe se preocupava com ele porque era uma das tarefas dele auxiliar nesse comando, porque o corpo é dele. Então, ele não pode permitir que o espírito faça tudo com o corpo dele. E ele deixava isso a cargo da equipe espiritual. E a equipe estava preocupada para que isso não trouxesse a ele prejuízos físicos, um problema físico. Já pensou se o espírito demente ou um espírito sofredor pega o corpo dele, sai correndo, se bate? Ou, além disso, usa de forma imoderada seus fluidos? Então, ele precisava estar ali no controle. É por isso que muitos médiuns já desenvolvidos, quando o espírito incorpora e ele quer xingar, o médium não permite. Ele quer bater na mesa, quer ter posturas agressivas, o médium não permite. É essa educação mediúnica que o livro aí está nos trazendo, que esse irmão ainda não tinha, porque ele se afastava do corpo durante o trabalho. Seguindo, movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora que se mantinha em fervorosa prece e exclamou. Aqui estamos falando de Aulos, né? Aulos estava apresentando para André Luiz e para Hilário a equipe. Apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual, já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Então veja que Celina tinha 50 anos, viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas de dias escuros de renunciação. Sofreu, né? Uma vida dura. E aí, grifado, suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consociara em tarefa de sacrifício. Então, já enfrentava a obsessão vinda por intermédio de seu esposo durante o período do casamento. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu e, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas. Eu vou falar disso. Aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada servidora na construção de valores do espírito. Vocês já viram aqui que Aulos já se encantou com Celina, né? Então veja que Celina conheceu de perto perseguição de gênios infernais e ela não se rendeu. E lutando, aí o detalhe, por muitos anos. As pessoas querem ir a uma reunião mediúnica de desobsessão, querem ser atendidas e querem sair dali com o problema resolvido, sem pensar sequer que precisa mudar seus hábitos, precisa mudar aquilo que conectou ela com aquele espírito obsessor. E a irmã Celina aí, elogiada por Aulos, ela lutou por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações do mundo. E nesse processo dela, olha o que aconteceu, acrisolou as faculdades medianímicas. Acrisolou é no sentido de aperfeiçoou, purificou, melhorou as suas faculdades mediúnicas. E ele conclui dizendo, ela não é um simples médium.
ela é uma abnegada servidora na construção de valores do espírito. Então, ela é algo mais do que apenas um instrumento entre o plano espiritual e o plano material. Ela agrega, além da mediunidade, valores morais, valores que precisam ser enaltecidos no espírito para a tarefa. Olha que lindo. Já conquistou a gente também, né? Aí ela tem a clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Estão vendo? Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria. E repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Meu irmão, a mulher tinha clarividência, clareaudiência, e psicofonia, que é a incorporação sonambúlica, e ainda o desdobramento da personalidade, que é a emancipação da alma. Então, veja quantas possibilidades para fenômenos mediúnicos. Ela podia ver, ela podia ouvir, ela podia permitir que um espírito, através dela, falasse, ela poderia ver o espírito e falar, ela poderia ver e ouvir o espírito e retratar, e ela também poderia se desdobrar, ou seja, seu corpo permaneceria ali imóvel, sem nenhum tipo de comunicação no corpo, e ela em estado de desdobramento, em estado de emancipação da alma, ela poderia auxiliar no trabalho da equipe espiritual. E tudo isso de forma simples, humilde, abnegada. E eu grifei também a parte em que diz que ela dividia seu tempo entre as obrigações e os estudos. E as pessoas reclamam que não podem estudar, não tem tempo para estudar. E ela, com todo o sofrimento, viúva há 20 anos, criou os filhos, sofreu obsessões por vários anos e estava ali aperfeiçoada para o trabalho, com sua educação mediúnica desenvolvida. E ali ela desenvolveu também, e aí o benefício que ela colheu de todo o seu esforço, ela desenvolveu a capacidade de se transformar no acumulador espiritual de energias benéficas. Lembra o que a gente falou sobre a obsessão? Como se libertar dos maus espíritos, se aproximando dos bons. Então, ó, ela passou a receber correntes mentais benéficas. E o que acontece com isso? Ela ficou menos acessível às forças da sombra, aos espíritos obsessores, fazendo bem, ficando bem, trabalhando no caminho do bem. Dito de outra forma, é claro, o que a gente já estudou, né? Seguimos. Realmente, ao lado da irmã sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Veja que André Luiz e Hilário constataram que estavam perto dela e sentia isso, paz e reconforto. E a gente sabe que tem pessoas encarnadas que proporcionam esse tipo de sensação quando nós encostamos nelas. Provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou. Então, Hilário não conseguia explicar, não conseguia compreender, então ele ia perguntar. Hilário não fica quieto, não, ele pergunta logo. Olha a curiosidade dele. Se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Perfeitamente, elucidou Aulus de pronto. Assinalar-lhe-ia as emanações fluídicas
de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Olha a característica dessa trabalhadora, hein? Passou o psicoscópio nela, estava lá bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Aulus continua. Assim como a ciência da Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita, é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Então, o psicoscópio traz essa possibilidade como um aparelho do plano espiritual e os espíritos mais evoluídos, por um esforço mental, também conseguem captar essa nossa condição. Continuando. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Então, naquele tempo, em 1955, a grande preocupação dos cientistas era trabalhar com urânio, era descobrir a formação da luz, tentar medir a luz, a sua densidade e tudo mais. E os espíritos alertam que no futuro os pensamentos, as nossas emanações fluídicas também poderão ser mensuradas. Depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu. Então, Aulus agora disse: uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos. E através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Auscultação é quando o médico coloca aquele estetoscópio na gente para tentar, né, ouvir a batida do coração, para tentar ouvir se tem algum piado no pulmão. E aí, o psicoscópio, para quem trabalha desencarnado, ia passar justamente a condição da pessoa que está sendo verificada para o trabalho. Se ela tem méritos ou se ela tem necessidades. Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando. Então, Aulo chamou André Luiz e Hilário para olhar a cabeça de Celina, o cabeção de Celina. Então, vejam, ele vai começar a explicar sobre o funcionamento da mente durante o trabalho mediúnico. Em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Então, ele diz, vamos estudar a mente, mas como você, André e Hilário, já sabem como é o cérebro humano na matéria, nós não vamos nos deter a isso. Nós vamos falar de questões mais do lado espiritual, o funcionamento na matéria atendendo ao plano espiritual. E afagando-lhe a cabeça pintalgada de cabelos brancos, acrescentou, a cabeça de Celina. Bastar-nos-á sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Então, ele vai entrar na cabeça da irmã Celina para ver as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica.
reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. É como se ali dentro existisse um universo, várias energias circulando, várias vibrações, e a mente e o cérebro, a máquina, a parte orgânica do corpo, funcionando desta forma, com suas milhões de células preparadas para isso. Continuando. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequeno sol azul e falou. Vou fazer um parêntese para explicar que a epífise é uma glândula que tem no meio do nosso cérebro. Ela é bem pequenininha e ela também é conhecida como glândula pineal. Veja que ela parecia um pequeno sol azul. Guarde essa informação, porque essa cor ela pode ser vista por alguns videntes, clarividentes. Então, alguns dizem que o brilho da epífise ou pineal ele é azul, mas não quer dizer que toda vez que um vidente tiver acesso, um clarividente tiver acesso à mente de um médium, ele só vai ver azul, porque depende dos pensamentos desse médium. No caso da irmã Celina, eles conseguiam ver como um pequeno sol azul. Não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com os quais se encontram vocês familiarizados nos conhecimentos humanos comuns. Então, a aula aqui já não quer falar da matéria. Nesse instante, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Meus irmãos, aqui ele está dizendo que ao observar a cabeça da irmã Celina, ele estava vendo um fluxo magnético percorrendo através do pensamento e fazendo vibrar todas aquelas células. E ele ficou então admirado com esses feixes que transitavam pela cabeça da irmã. Olha o que vai ser dito agora. Recordemos, prosseguiu o instrutor. Quem ficou admirado foi André Luiz, tá? E aí agora Aulus toma a palavra e diz: recordemos, prosseguiu o instrutor, que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam as dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um Estado. E, enumerando determinadas regiões, trecho a trecho daquele prodigioso reino pensante, declarou. Então, Aulus aqui disse, olha, essas células estão aí dispostas, mas de uma forma organizada, como os trabalhadores de um Estado, obedecendo inclusive a uma hierarquia, ou seja, uma superioridade de umas sobre as outras. E aí ele começou a apontar para a cabeça de Celina, e agora ele vai indicar em cada ponto da cabeça dela funcionam as coisas para André Luiz e Alves. E Hilário, perdão. Então, não precisaremos alongar digressões, ou seja, distrações. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. Ou seja, olhando para o cérebro, é como se existissem compactados centros de controle para determinadas tarefas.
E aí ele explica: é assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e frio, da dor, do equilíbrio muscular e ainda continua da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantas outras quantas sejam as aquisições de experiências entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral, a face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Breve pausa surgiu espontânea, e porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou. Então vejam, André Luiz e Hilário ficaram impressionados ali com as explicações de aulos e nem sequer pensar em interromper, fazer alguma pergunta, fazendo com que ele continuasse após explicar que no nosso cérebro, na parte orgânica, experiências, ele vai se aperfeiçoando e se melhorando para atender às nossas necessidades, acumulando nossas experiências, aprendendo a reagir de acordo com aquilo que nós vamos vivenciando, e assim nós vamos conquistando a nossa própria individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Cada um é formado pelo conjunto de experiências que passa. Então, vamos ter mais empatia com os nossos irmãos e também conosco. É importante. Então, a aula continua, né, gente? Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Olha que interessante. Não adianta você estudar o fenômeno mediúnico sem olhar quem é o médium, sem o estudo da personalidade, sem saber quem é a pessoa com quem você está desenvolvendo o trabalho mediúnico. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que fluem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Vamos lá? Aqui tem muita coisa. Então vejam. A base de operação no corpo físico é o cabeção. Aqui. Mas dentro do cabeção tem o cérebro. E no cérebro é onde está as bases para a operação de pensamento e vontade. Beleza. E eles influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos. Então, nosso pensamento e nossa vontade têm um fator preponderante nos fenômenos mediúnicos, em todos os fenômenos mediúnicos. Certo? Beleza. Então, desde a intuição pura, aquele simples tive uma ideia, até uma materialização objetiva, ou seja, apareceu uma flor na sua mão do nada, ou apareceu um espírito materializado e apertar sua mão. Esse
esses fenômenos, esses recursos que estão no médium, eles são protegidos, defendidos pelos espíritos superiores. Observe, eles merecem defesa e auxílio das entidades sábias e benevolentes. Então, os espíritos superiores protegem o médium quando ele tem essa capacidade, quando ele está ali entregue à tarefa de amor, de sacrifício junto aos homens, quando ele se sustenta no ideal de bondade, de serviço ao próximo. Ainda assim, o médium pode sofrer obsessões, de lastimáveis processos de obsessão. E ter essa área tão importante para a comunicação espiritual, ocupada por entidades inferiores ou animalizadas. O que quer dizer animalizadas? Quer dizer que os espíritos, quando ficam fugindo da encarnação, quando eles passam muito tempo voltados ao mal, eles vão perdendo a forma humana. Eles vão, perdendo a capacidade de se enxergar, em se pensar na forma humana, e eles passam a ter características de animais. Eu já presenciei várias vezes o médium dizer: não era um homem, não, era um animal que estava aqui, porque o espírito que se comunicou estava uma condição animalizada. É isso que acontece quando eles passam muito tempo sem encarnar e vivendo no caminho do mal, no caminho da prática do mal, certo? Então, espero que tenha ficado compreensível a interpretação dessa parte importante e interessante. Se você ficou com alguma dúvida, volte, escute de novo e faça as associações importantes com o que está escrito, tá bom? Vou continuar. Mas interpôs Hilário judicioso. Diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos envolvidas? Será cabível semelhante retrocesso? Olha aí, Hilário já bradou. Um campo desse, tão iluminado dessa mulher, é possível acontecer isso? É possível que uma mulher tão iluminada como esta permita que espíritos inferiores dominem e acessem, invadam essa inteligência? Ele considera isso um retrocesso. É permitido esse retrocesso? Isso, Hilário, tá? E aí Aulus vai explicar, porque Hilário ficou indignado. Não podemos olvidar, considerou o assistente, então não podemos esquecer, não podemos duvidar, não podemos esconder que Celina se encontra encarnada e numa prova de longo curso e que, nos encargos de aprendiz, ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Então, apesar de tudo que a gente já falou aqui de Celina, Celina está encarnada. E se ela está encarnada, ela está em prova. E ela está ainda longe de terminar a lição. E aí Aulus meditou um momento e filosofou bem-humorado. Olha a tranquilidade de Aulus. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Então, você vai fazer uma viagem e você sabe que, até chegar ao final, várias coisas podem acontecer. Logo após, colocando a destra paternal sobre a fronte da médium, prosseguiu. Então, colocou as mãos sobre a testa da médium, sobre a frente, né, da cabeça da médium. Nossa irmã vem atravessando os seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Vou repetir. Nossa irmã
vem atravessando seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Tanto quanto nós, ó, ele, André Luiz, Hilário, também, ainda não possui plena quitação com o passado. Então, Celina, por maior quantidade de bem que pudesse estar fazendo naquele momento, ela ainda não tinha quitado o seu passado. E aí Aulos continua explicando. Somos vasta legião de combatentes, em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima, ou o mundo de nós mesmos, inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes da sombra, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Vou parar aqui só para pontuar que Aulus indica que tanto ele, quanto André Luiz, quanto Hilário e a Celina, que está encarnada, ainda precisam vencer seus inimigos pessoais, suas dificuldades, suas sombras, seus defeitos. Ou seja, ela precisa se aperfeiçoar. E a prova que nós enfrentamos é em busca desse aperfeiçoamento, para nos libertar daqueles velhos hábitos que nos mantiveram presos à natureza inferior, nos mantiveram sintonizados com habitantes das sombras. A gente costuma dizer que quem aprende a andar de bicicleta não esquece, não é verdade? Então, nós não queremos aceitar que temos vidas passadas. A gente fala que é espírita, fala que acredita, conversa com o espírito, mas o básico é: já tive várias vidas. E é por isso que hoje eu sou ignorante. E é por isso que hoje eu tenho rompantes de raiva. É por isso que hoje eu fico nervoso quando alguém me faz alguma coisa. Eu quero descontar, eu quero vingança. Eu direciono para aquela pessoa pensamentos ruins. É natural, fruto das nossas várias experiências reencarnatórias. E nós estamos aqui hoje para esse trabalho, para essa tentativa de aprimoramento, de progresso e autoaperfeiçoamento. Continuando. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, olha o que ele fala, abandonar a disciplina que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar, olha que pancada, como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Vou ter que parar de novo, mas é importante. Então vejam, é que nem academia, aqui no plano físico. Se você para de ir, você vai engordar, você vai perder a massa muscular que você conquistou. Eu gosto de correr. Se eu ficar uma semana sem correr, quando eu volto para praticar a corrida, parece que tem anos que eu não corro. Então, a falta de disciplina, se a gente abandonar a disciplina, nós ficaremos constrangidos para manter essa boa forma. No caso da Celina e no caso de nós médios, para receber a luz. Basta não ter disciplina. Perdeu a disciplina, perde. Aí ele vai dizer: muitas vezes nós vamos nos render à nossa vaidade, ao desânimo, e costumamos fantasiar. O que é uma fantasia? É algo que nós temos na nossa cabeça, mas não é realidade. Não é a realidade. Então, quando ele diz que nós costumamos fantasiar, que é um direito adquirido do nosso, ou seja, essa luz
eu tenho que ter ela, eu tenho direito a essa luz. E se essa luz não chegar para mim, eu vou entrar com processo na justiça para que mandem luz. Meu amigo, não é um direito adquirido. Isso é uma fantasia da sua cabeça. Ou então, além de achar que é um direito adquirido, ele vai dizer que é um injustificável desencanto. Oh, eu não merecia isso. Eu não merecia ter uma insônia. Ah, eu não merecia ter essa doença. Ah, eu não merecia ser afastado do trabalho mediúnico porque faltei 10 reuniões seguidas. Ah, isso é um injustificável desencanto. Isso é orgulho, isso é vaidade, os dois maiores problemas do homem. Então, quando você perde a sua disciplina, assuma a sua responsabilidade, porque você sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a sua existência, que está a caminho de subir, ou seja, está a caminho de progredir. Então, assuma a sua responsabilidade. Estou falando assim, mas eu também tenho que assumir a minha. Qualquer vacilo meu, eu também sobro. Então, vamos ficar atentos e tentar manter essa disciplina com afinco. Olha o que ele vai dizer. Muitos médiuns se arrojam a prejuízos desta ordem. Então, muitos médiuns sofrem prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos. Olha o que os médiuns acham. Acreditam-se donos de recursos espirituais que eles não pertencem ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral, ou conchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induzia a olvidar, ou seja, os induzia a abandonar. Rapaz, tem um bocado de médio que se assistir isso aqui vai pensar que eu estou falando deles. Mas eu não estou. Quem está falando aí é o espírito André Luiz. Quem está psicografando aí foi Chico Xavier. Eu só estou lendo. E olha o que ele está dizendo. Os médios procuram esse prejuízo. Eles vão fazer isso quando? Porque eles iniciam. Ah, se sente o máximo, estou fazendo bem, estou aqui, ó, promissor, começo maravilhoso, ó, brilhante, comunicações bonitas, psicografias lindas, incorporaram 3 espíritos sofredores em mim hoje e foram doutrinados e foram socorridos, levados para o nosso lar ou uma outra colônia espiritual. Oh, tô ótimo. Aí ele começa a achar que é uma capacidade dele, médium. Ele esquece que ele é instrumento. Ele esquece. É fácil esquecer. E aí, meu amigo, ele acha que não merece nenhum tipo de dor, ele acha que a reunião tem que ser no horário que ele pode, ele acha que merece descanso, merece. A moda agora é médio tirar ano sabático. Um monte, um monte. Você está assistindo aí, está achando que eu estou falando de você. Não estou falando de você. Um monte de médium está precisando de descanso, de repouso. Olha o que está escrito aí. Improdutivo repouso. Improdutivo repouso. E o que é que acontece com esse improdutivo repouso? Retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem, ou seja, não pode parar o trabalho no bem. Se ele continuasse com o trabalho incessante no bem, esses impulsos primitivos não iam alcançar ele e ele estaria amparado. Aí também muitos médicos vão dizer, Cruyff,
Então, você quer dizer que ser médium não sofre? Não. Não, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Não me venha com essa. Uma coisa não vai anular a outra. Estamos num planeta de provas e expiações. O que eu estou dizendo é, eu não, viu? André Luiz, se você ficar improdutivo, num repouso improdutivo, se você ficar descendo de nível moral, você vai atrair e vai retomar a sua primitividade, atraindo para perto de você espíritos imperfeitos, por conta de orgulho e vaidade. Vamos ter atenção, muita atenção. Mais ainda, se eu pudesse, atenção ao quadrado. E sorrindo, veja que Aulo está sempre feliz, viu? Sorrindo, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. E aí eu grifei para ler de novo. Ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamos-nos na condição do solo terrestre, estamos encarnados, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. Então, não podemos abandonar o trabalho. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Trato de terra é um pedaço de terra. Então, veja, se a gente a gente tem um pedaço de terra. Vamos imaginar um pedaço de terra. Eu não vou falar nem nenhuma tarefa de terra, porque é muito. Imagine que você tem 10 metros quadrados de terra. E você tem ali seu arado e sua enxada. Se você não usa o seu arado e sua enxada, a erva daninha cresce. Pense aí no quintal de sua casa. Se ele tem terra, o que é que acontece com o quintal de sua casa se você não limpa? O mato sobe. Você até olha assim, meu Deus, de onde sai tanto mato? É arriscado até aparecer uma árvore. Não duvide, não. Então, se a gente não usa nossos instrumentos, a erva daninha toma conta do nosso pedaço de terra. Se a gente não usa a nossa mediunidade, os espíritos inferiores tomam conta do nosso campo mediúnico, da nossa aura, e tomam acesso à nossa vida, prejudicando nossa vida psíquica, espiritual, material, nossa saúde, inclusive, mental e física, porque eles conseguem também atingir a matéria. Fiquem espertos. Fiquemos, né? Fitando-nos de frente como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investíamos, completou. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas restes de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. Então, a nossa claridade em relação às nossas dívidas são pequeninas. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso derredor. Calou-se o assistente. Então, vejam que aqui ele fala que esse bem que nós estamos fazendo, todos os nossos trabalhos, todas as nossas tarefas, ainda é pouco. Ah, mas eu estou fazendo muito, mas em relação ao passado, ainda é pouco. Nós estamos com uma mão de areia para tapar um buraco enorme. Essa mão de areia da gente não tapa esse buraco. A gente precisa continuar. Também não tem desespero. Vamos continuar. O importante é não parar. Vamos entrar no caminho do bem e vamos persistir no caminho do bem. Um pouco de cada vez já é muito. Já é mais do que nada. Então vamos
enveredar por esse caminho e vamos persistir nesse caminho, porque trabalhar com mediunidade, principalmente para atrair espíritos superiores, é trabalho, é muito trabalho. E nós estamos nesse caminho. E não duvide que as pesadas ondas das trevas e da ignorância se agitam quando nós iniciamos essa tarefa. Calou-se o assistente. Disse-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio, para o trabalho da reunião prestes a começar. Então, ó, Aulus entrou no campo magnético dos amigos em silêncio. E ele está dizendo que existe uma corrente magnética envolvendo todo o trabalho mediúnico realizado em uma casa espírita. E aquele espírito que estava ali orientando André Luiz e Hilário, naquele momento, se conectou a essa corrente para então iniciar as tarefas da noite ou do dia. Tá certo? Acabamos aqui o capítulo 3. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Lembrem de colocar o legalzinho lá embaixo do vídeo. Muitas pessoas assistem e esquecem de fazer. E agradecemos por todos os seus comentários. Até a próxima. Um beijo magnético.